Olá! A Secretaria de Segurança Pública divulgou dado que aponta aumento de quase 45% dos casos de violência doméstica durante a pandemia. O feminicídio aumentou 160% em 2020, comparando com o mesmo período do ano anterior. São dados assustadores. Em geral, a Polícia Militar é a primeira a chegar para atender estes chamados. Mas como é o atendimento da corporação em caso de violência doméstica e abuso sexual? Para debater esse tema tão fundamental a todos, o Conexão Legislativa de hoje recebe o tenente Denis Gianazzi Benjamin, da Diretoria de Polícia Comunitária de Direitos Humanos. Tenente, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, Melissa, é um prazer atendê-los. Tenente, para começar, eu queria saber qual que é o procedimento que a polícia adota quando ela recebe a notificação de violência doméstica. A pessoa que tá passando pelo problema, ela liga para o 90, como é que é o trâmite a partir disso? Muito bem, a notificação de ocorrência, ela normalmente vem por 3 vias à Polícia Militar. A primeira delas é por solicitação via telefone 190, e aí pode ser tanto por alguém que presencie a violência ou ouça como um vizinho, por exemplo, e faça a notificação. Pode ser também diretamente com uma equipe de patrulheiros, com uma viatura do policiamento ostensivo preventivo, e pode ser também dessa maneira, né, sendo a vítima, a própria vítima, ou um terceiro que se sinta incomodado ou que queira notificar aquela situação. Em se tratando de caso de violência doméstica, o procedimento respeita todas as normas e instruções que nós temos de procedimento operacional padrão. Cada coisa varia de acordo com outras variáveis que essa ocorrência acaba apresentando, ou seja, pode ser que o indivíduo agressor porte uma arma de fogo, pode ser que o indivíduo agressor esteja embriagado, por isso fora das suas faculdades mentais, etc., mais agressivo, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que o ambiente seja estritamente doméstico mesmo, e aí há um outro procedimento para aproximação da equipe policial, etc., o atendimento da ocorrência. Mas, como outras ocorrências, há procedimentos operacionais padronizados para esse tipo de atendimento. Tenente, essa semana a Secretaria de Segurança Pública divulgou o dado que eu mencionei aí na abertura do programa, que aumentou o número de feminicídios em 160% em julho de 2020, né? Isso comparado com o mesmo período do ano passado. O senhor acredita que esse número indique também uma subnotificação de casos de violência doméstica, uma vez que a vítima está debaixo do mesmo teto que o agressor e que é difícil ela fazer essa notificação e se manter ali do lado dele, correndo o risco até de uma agressão mais grave. O senhor acredita que a gente chegou a esse número porque os casos de violência que vêm antes do feminicídio estão subnotificados? Na verdade, a ideia de subnotificação acaba trazendo acaba mostrando que antes, sim, me parece que era subnotificado. Agora me parece que as pessoas, as mulheres principalmente, ou as vítimas, que não necessariamente são do sexo feminino, que elas estão mais empoderadas, imagino, que têm mais coragem, têm mais confiança para poder usar as ferramentas que a Polícia Militar disponibiliza e todo o Estado disponibiliza como segurança pública, né? Ou seja, o SOS Mulher, outros projetos que vem acontecendo para esse tipo de público especificamente. Então, de fato, pode ser que sim, que a subnotificação tenha sido antes desse período, né? E agora, por conta de campanhas, etc., que têm sido desenvolvidas, e também muito se diz, e se tem isso como um dado que aumentou a violência doméstica, talvez tenha simplesmente diminuído a subnotificação. Esse é um dado, é um fato concreto, né? Um exemplo disso é que as pessoas estão mais juntas, estão mais tempo em casa, etc., com o isolamento social, e isso pode ter vindo a gerar e causar mais desentendimentos entre casais e coisas desse tipo. Mas se é que se pode extrair alguma coisa positiva desse fato,
é que as pessoas estão, pelo menos as mulheres, as vítimas, têm procurado o Estado para se defender e têm sido bem atendidas na medida do possível. Uhum. O senhor falou sobre o SOS Mulher, eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é o SOS Mulher e como é que são as medidas preventivas que a polícia vem adotando para que não chegue ao feminicídio. Legal, o SOS Mulher é um projeto bastante interessante e teve a participação da Polícia Militar desde o seu planejamento. E agora tem o acompanhamento ininterrupto na sua execução e cumprimento, etc. Junto com o Tribunal de Justiça, o SOS Mulher atende não só a mulheres, mas a todas as pessoas dentro desse ambiente doméstico que tenham a medida protetiva, ou seja, que tenham uma medida judicial protetiva. Isso significa que a usuária do SOS Mulher, uma vez assistida por uma medida protetiva, ela simplesmente faz um download do aplicativo, e, aliás, esse aplicativo é grátis, ele não consome dados, etc. E dentro do aplicativo tem um botão de pânico. E aí, acionando-se por 5 segundos esse botão de pânico, há o despacho, a criação, vamos dizer assim, de uma ocorrência. E essa ocorrência que vai proporcionar o deslocamento da viatura até o local em que a vítima se encontra em perigo. O que acontece é que o SOS Mulher, por ser novo, ainda não atingiu uma parcela assim, considerável do grupo de mulheres ou de pessoas que tenham medidas protetivas por parte do Poder Judiciário. Então, há campanhas que estão sendo feitas, campanhas de divulgação, até a CPTM é uma parceira nessa divulgação, nessa campanha publicitária de comunicação social, inclusive, né, para se fazer esse trabalho. E o próprio site da sosmulher.sp.gov.br, e isso tem como medida é um reforço à segurança, à emergência da mulher. E a Polícia Militar, como papel de prevenção de ordem pública, prevenção de crimes, seu papel constitucional, ela tem já ferramentas que são bem mais antigas, como o Programa Vigilância Solidária, que atende a filosofias de polícia comunitária, ou seja, propicia a aproximação da polícia em determinados bairros, em cidades do interior, etc. Ela encoraja que não só a vítima, mas pessoas que estão próximas às vítimas, como vizinhos ou líderes de bairro, etc., que essas pessoas acabem fazendo denúncias ou, de certa forma, possam prevenir ou simplesmente por orientar a pessoa vitimada, ou criança, ou idoso, ou a própria mulher no ambiente familiar, a buscar essas alternativas de segurança e justiça. Tenente, só me esclarece uma questão. O SOS Mulher pode ser baixado por qualquer mulher? Porque, por exemplo, eu quero me prevenir, aí eu coloco no meu celular, é possível ou precisa ter uma medida protetiva relacionada aí ao aplicativo? Então, muito importante a sua pergunta, Melissa, porque de fato há uma dúvida sobre isso. Claro, qualquer mulher pode baixar o aplicativo, mas quem vai ser o usuário desse aplicativo é exclusivamente quem tem medida protetiva expedida pelo Poder Judiciário. Ah, sim, perfeito. Tenente, se a gente mapear a incidência de casos de violência, a gente vai perceber que as regiões mais periféricas elas têm uma incidência maior do que regiões mais centrais. E me corrija se eu estiver errado, de repente o dado que vocês têm aí nem é esse, mas a impressão que dá é que essa é uma tendência de que nas regiões mais periféricas tenha um índice maior. Tem um planejamento estratégico nesse sentido para que para que as equipes tenham uma atuação mais forte nesses locais onde há um número de ocorrências maior do que em outros? Então, na verdade, a Polícia Militar ela acaba prestando esse serviço de policiamento ostensivo e preventivo, de manutenção da ordem, etc., de uma maneira homogênea em todo o território. Né? Claro, dependendo de algumas demandas, de pontos mais críticos, etc., por horários e alguns crimes que venham a acontecer, aí há um policiamento inteligente e mais bem estruturado para determinadas
situações. Mas, em se tratando de violência doméstica, há um outro dado também que mostra que 85% dos agressores são conhecidos pelas vítimas, né? E, infelizmente, a violência doméstica é caracterizada também por não ter uma cara sociológica, por não ter uma cara econômica, por não se poder dizer que é um crime especificamente central ou periférico. Então, até os próprios dados que nós temos, que a polícia dispõe, ainda não permitem dizer que nas periferias ou determinado bairro, determinado local, região do estado, os números são maiores, justamente por conta disso. São movimentos de violência passionais dentro dos lares e na verdade, fica até uma situação de dificuldade por parte do Estado, porque a polícia não pode patrulhar dentro dos apartamentos, dentro dos quintais das casas, dentro dos condomínios, enfim. O Estado não tem condições de fazer uma prevenção ostensiva, como a polícia faz na rua, onde é público, dentro da sala ou da cozinha, do ambiente familiar de qualquer pessoa. O conceito lar, nesse caso, é muito importante para que as pessoas se encorajem, se empoderem de fato a tomar como confiança na polícia, nos órgãos de segurança para fazer as denúncias, porque de fato fazer uma prevenção nesse sentido é bastante complicado. A sua colocação é muito importante, Tenente, porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que, mas a polícia não fez nada. Dentro das quatro paredes, você tem que notificar, porque a polícia não adivinha o que está acontecendo ali dentro. E também há um entrave legal, ela não pode sair invadindo sem que tenha uma prévia autorização para que ela esteja ali. Então, quer dizer, é importante esse esclarecimento para a população saber que a polícia está agindo de acordo com as suas possibilidades, né? Mas eu queria saber uma outra coisa do senhor, que é o seguinte, quando uma viatura vai até uma ocorrência de violência doméstica, como que esse trabalho tem uma policial feminina para acolher essa vítima? Porque, obviamente, ela está ali fragilizada, está ali até assustada com a situação toda. Tem uma policial feminina que pode ali ter um contato mais diferente, né, com aquela vítima que está ali, que acabou de sofrer uma violência? Veja só, Melissa, é importante dizer, né, que eu disse, eu repito, na verdade, essa dificuldade que o Estado tem, mas o Estado faz o seu papel, a polícia faz o papel, disponibilizando ferramentas alternativas para essas vítimas fazerem as denúncias, né, notificarem a violência que acontece dentro dos lares. Agora, a questão é a seguinte: sobre o atendimento específico de ocorrência de violência doméstica, não necessariamente a polícia dispõe de uma mulher para atender essa vítima. O que a polícia faz, por conta de ser um critério randômico de escala de policiais, etc., um dia eu tenho mais mulheres, um dia menos mulheres no policiamento, etc., o que acontece é que é mais fácil, mais eficaz que os policiais estejam preparados para o atendimento humanizado. Da mesma forma, para outros grupos da população, não apenas mulheres ou outros grupos que são vítimas de violência doméstica, o atendimento humanizado, de chegar a entender a situação de que a mulher está fragilizada, de que há um vínculo afetivo enorme entre as partes que estão dentro daquele conflito, etc., esse treinamento já se faz há algum tempo e sempre que possível a polícia repete nesse viés. Ou seja, é muito melhor educar e treinar toda a tropa, porque não é possível se depender de uma policial feminina que entenda essa outra vítima como... ou seja, não há essa condição. A ideia é que o raporte seja estabelecido e haja uma empatia por parte de toda a polícia militar, de forma treinada, e dedicado a prestar um serviço humanizado. Eu queria só aproveitar também para dizer o seguinte: mais uma ferramenta que a polícia tem, a polícia dispõe hoje em São Paulo, principalmente em algumas regiões do estado, que já tem mais experiência nesse ramo, é uma espécie de mediação comunitária, até com um convênio que surgiu com o Tribunal de Justiça de São Paulo também, algumas mediações, ou seja, algumas lides
sociais, não especificamente jurídicas, que podem vir a desencadear em ocorrências mais graves, como crimes, ou, por exemplo, uma simples desinteligência entre casais, que pode se tornar uma agressão, etc. Esse policial também, esses cidadãos também podem procurar a Polícia Militar em algumas regiões do estado, como Araçatuba, São José do Rio Preto, e outras tantas que estão espalhadas aí pelo território estadual, para fazer uma solução pacífica de conflitos. Faz parte, a Polícia Militar participando até da ideia de justiça restaurativa, enfim, englobado no sistema de justiça que faz a pessoa, ou seja, o que nós dissemos no começo, sobre notificações, etc. A pessoa toma mais coragem de si e passa a confiar um pouco mais no Estado e percebe que sua palavra tem valor. O senhor fez duas colocações bastante interessantes e importantes para a gente. Essa de que todos os policiais são preparados, porque eu graças a Deus, nunca fui vítima de nenhuma violência, nenhum abuso, mas quando a gente está numa situação dessa, eu imagino que há esse receio. Então, saber que todo mundo está preparado para fazer esse atendimento, eu acho que é importante para quem está do outro lado e eventualmente esteja precisando. E essa questão do conflito, eu particularmente não sabia, eu acho que é também interessante para que não os casais evitem, né, chegar ao que chamamos de vias de fatos, né, de fato. Mas eu queria falar de uma questão com o senhor, que é o seguinte: a gente sabe que muitas vezes a vítima quer que o policial atue ali como um psicólogo, né? Ele quer conversar com ele não vai fazer, para ele se sentir amedrontado e não fazer de novo. E isso é uma situação muito difícil para que vocês consigam lidar. Eu queria saber como é que é o treinamento nesse sentido, para que a vítima entenda que o companheiro dela cometeu um crime, que foi uma agressão, e ele precisa ser punido pelo crime que ele cometeu. Como é que é essa questão desse papel de psicólogo que as pessoas às vezes querem que o policial faça? Veja só, Melissa, é muito pertinente a sua observação, porque isso é recorrente, acontece em muitos casos. Justamente por se tratar de alguém dentro daquele cenário de crime, de violência, etc. Por se tratar de alguém que tem um afeto, que tem uma história junto com a vítima, etc. Às vezes a vítima quer que a polícia vá para dar um susto, quer que a polícia vá para resolver a situação ali naquele momento, mas resolver na camaradagem, ou seja, de uma maneira amadora, e não por culpa da própria vítima. Isso que é importante a gente dizer. Às vezes a pessoa, mesmo formalizando a queixa-crime, etc., ela acaba tentando desistir depois. Quando vê que o marido, por exemplo, vai à cadeia e tal, ela acaba, de repente, nas fases do processo, se arrependendo do que fez. Isso é muito complicado, porque podemos até dizer que as mulheres, então, nesse caso, elas são vítimas dessa estrutura do patriarcado que a cultura ocidental, sul-americana, latina, inclusive, tem. Enfim, é um tanto complicado. Agora, o que acontece, o que é importante deixar como mensagem, é que a polícia não pode chegar a polícia não é fantasma, a polícia não pode chegar e dar um susto, a polícia tem que tomar as medidas legais. Mas isso não pode figurar, a mulher não pode, e é essa a quebra de paradigma, a mudança de cultura que nós precisamos ter, como sociedade, estou dizendo, de que a mulher não pode aceitar ser vítima como é hoje. E aí a polícia toma suas ações legais. Então, se há um crime, o sujeito que o cometeu tem que ser conduzido à delegacia e a partir dali vai responder a processo, etc. O que tiver que ser, o que tiver dentro da lei. Então, é uma situação difícil mesmo, porque a pessoa às vezes se arrepende de chamar a polícia ou se arrepende das penas que vem a sofrer o seu cônjuge, enfim. Importante é isso, né? É a gente entender que é preciso um pouco mais de uma cultura de mudança para que essa situação de violência doméstica venha a diminuir um pouco. Tenente, dados da Secretaria de Segurança Pública que me chamaram muito a atenção,
mostraram que o dia do futebol, a quarta-feira ou o sábado, são os dias que têm maior incidência de ocorrências de violência doméstica, de chamados para o 90, melhor dizendo. Também tem um planejamento estratégico para esses momentos, para esses eventos. E uma outra questão que eu acho que é muito pertinente a gente colocar aí, o excesso de álcool, se o senhor vê relação aí com esse número aí expressivo nos dias de futebol? Pois é, contra dados, nesse caso, não há argumentos mesmo, né? Porque há sim aumento às quartas-feiras e aos sábados e domingos, justamente nos horários de futebol. Mas não dá para culpar o esporte, né? Isso é um efeito colateral do esporte na cultura brasileira, porque desencadeia justamente isso que você acabou de dizer. O consumo de álcool, talvez outras drogas, a euforia ou disforia, que causem revolta, etc. E aí o sujeito acaba descontando dentro da sua própria família, né? É um gesto de covardia, etc., crime. E sim, da mesma forma que essas usuárias, essas cidadãs são atendidas nos outros horários, a polícia militar presta serviço ininterrupto, né? E não necessariamente porque há o futebol, por exemplo, uma partida na cidade de São Paulo e todo o estado continua mantendo o seu policiamento normal. E a polícia coloca, para esses eventos esportivos, tem a sua tropa especializada para isso e tal. Estou dizendo isso justamente para justificar que o atendimento 90, o atendimento de ocorrência, o policiamento ostensivo geral, ele não é prejudicado por futebol. Não, a gente não faz essa relação com o esporte. Na verdade, eu até recentemente eu fiz um outro programa tratando sobre isso, e que tanto no serviço médico quanto no judiciário também identificam essa questão. A segunda-feira também é um momento um dia muito que chegam muitas ocorrências para elas também, e é muito interessante a gente verificar isso. Na verdade, a gente sabe, né, Tenente, que isso é uma desculpa, né, que o agressor usa para que cometa o seu abuso, mas enfim. Aqui na Assembleia, Tenente, foi aprovado um projeto de autoria do deputado Tenente Nascimento, que é o Patrulha Maria da Penha. Queria saber se um projeto como esse aí, o Patrulha Maria da Penha, resguardaria aí uma viatura em cada batalhão para que fosse identificado ali que tem essa patrulha para coibir a violência doméstica. O senhor acha que isso pode facilitar a Patrulha Maria da Penha? Pode facilitar, por exemplo, para ação preventiva da polícia? Pode sim, o projeto é muito relevante, mas a polícia tem o seu foco de atuação e preparo de uma maneira homogênea mesmo, né? É mais fácil toda a tropa, todo policial militar estar preparado para esse atendimento de ocorrência do que especificamente eu designar uma equipe por turno, enfim. Claro, a ideia é excelente, o projeto tem suas qualidades porque soma, né? E violência doméstica é um fato que precisa ser tratado com carinho. Tenente, outro projeto que esse está em tramitação ainda, ele ainda está nas fases iniciais, é o projeto de autoria do deputado Márcio Nakashima, o 519 de 2020, que ele prevê campanhas de prevenção e conscientização da violência nas escolas. A gente sabe que a escola tem um papel muito importante de parceria até com a polícia, uma vez que o professor tem sensibilidade de identificar um caso de violência, de abuso sexual e comunicar à polícia. O senhor acha que, de alguma forma, uma campanha como essa também vai ajudar aí a estreitar laços, a prevenção? E o senhor acha que a polícia tem que participar dessas campanhas? Veja só, Melissa, é interessante porque a Polícia Militar de São Paulo tem um projeto já, um trabalho, na verdade, há mais de 20 anos,
que é o ProERD, né? O ProERD é uma ferramenta inicialmente criada por combate à violência e a drogas, e agora, evidentemente, por conta das alterações que a sociedade sofreu, etc., acaba sendo, de repente, um escape, o vínculo de confiança que a criança constrói no policial, e a partir da criança, toda a família, etc., para outros casos de violência, não necessariamente da criança, mas sim de toda a sua família, sei lá, o avô, a avó, a mãe, o irmão mais novo, o irmão mais velho. Então, é importante destacar o próprio ProERD como uma ferramenta fantástica de prevenção primária à violência, né? Também, o destaque que se faz ao projeto do deputado vai ao encontro de parcerias, de trabalhos em conjunto que a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação têm desenvolvido. Desde também há muito tempo, há rondas escolares, viaturas que foram, na época, num determinado período, designadas com um programa de policiamento específico para se fazer rondas nas escolas, né? Isso também com foco preventivo a tráfico de drogas e tantos outros ilícitos e crimes que acontecem nessas condições de adolescentes, jovens, em escolas públicas e particulares do estado de São Paulo. Também, como última ferramenta que vai e colabora com essa ideia, com esse projeto em tramitação, situa o projeto, o programa Vigilância Solidária, também escolar, né? Então, além do projeto Vigilância Solidária, Vizinhança Solidária, que é já sucesso em vários bairros, várias cidades espalhadas aí por todo o estado de São Paulo, algo mais específico que inclua a comunidade das escolas, né? Diretores, professores, pais, alunos, o envolvimento de todos eles só tem a trazer benefícios e corrobora com essa ideia de filosofia de polícia comunitária, de uma polícia mais aproximada, que depende do cidadão, ou seja, todos nós, cada um no seu papel de deveres e direitos, dependemos uns dos outros. E a situação de escola é fundamental também para se falar de violência doméstica, porque abusos não acontecem só com mulheres, né? São outras crianças também, infelizmente, são grupos bastante vulneráveis em se tratando do ambiente domiciliar. Lembrando que o projeto da Vizinhança Solidária também foi um projeto que nasceu aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do então deputado Coronel Camilo, que hoje está na Secretaria de Segurança Pública. Então, esse é um projeto que foi da experiência dele como policial que ele trouxe para o parlamento e que tem sido um sucesso. Eu queria tocar num assunto que é extremamente delicado, que é a questão do abuso sexual e do abuso sexual infantil. Qual que é o procedimento nesses casos, nesse tipo de ocorrência? E eu queria saber também se vocês identificam, nos últimos dias a gente tem visto essa questão do abuso sexual infantil entrar em evidência aí nos veículos de comunicação, e eu queria saber se vocês percebem que esse tipo de ocorrência aumentou de fato, ou se as pessoas estão mais encorajadas a denunciar. Então, Melissa, a resposta, na verdade, ela é bem parecida com aquela pergunta do aumento da violência doméstica contra mulheres, né? A gente, como instituição, precisa sim concordar com o seu argumento de que as pessoas são mais encorajadas a denunciar. As informações hoje também circulam muito mais rápido, né? Então, as crianças já têm acesso à internet, elas têm condições, têm ferramentas que antes não tinham. Claro que por mudanças comportamentais e até por questão de estrutura de família, alguma coisa nesse sentido, é importante que a criança fosse mais bem assistida em várias situações, mas da mesma forma que a polícia atende o seu telefonema 190 a outros tipos de linguagem, se é que se pode dizer, porque assim, a polícia tem condições de atender desde crianças a idosos, a deficientes auditivos,
utentes de outras línguas, como, sei lá, estrangeiros de língua inglesa, espanhola, enfim, tantos outros idiomas que possam fazer o contato pelo telefone 90. E aí o atendente do telefone 90 tem condições de identificar que é uma criança, tem condições de encaminhar uma viatura já com essa informação prévia do que de repente se trata, né? Então a polícia de fato cresceu com isso também, acompanhou a evolução negativa desse comportamento, né? E esperamos que sim, que seja um reflexo da cultura, da mudança de cultura das pessoas, das vítimas, e para que a gente possa atender e conscientizar e, quem sabe, um dia reduzir o máximo possível esse tipo de criminalidade. Uhum. Tenente, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria fazer uma pergunta muito rapidamente para o senhor, que eu acho que é importante para quem está do outro lado, porque debaixo da farda tem homens, tem mulheres. Vocês têm um contingente de 140 mil homens, 140 mil funcionários, digamos assim, dentro da Polícia Militar. Eu queria saber se, obviamente, que eventualmente podem ocorrer casos de violência dentro da família de um dos policiais. Queria saber como que vocês tratam isso e como tratam também o assédio às policiais femininas. Quando estão na rua e uma pessoa de fora, de repente, se acha no direito de assediar aquela policial. Queria saber como que vocês tratam dessas duas questões. Pois bem, primeiro, separando aí a primeira resposta, né, somos sim, de fato, milhares de policiais militares, homens e mulheres, né? E a ocorrência que porventura aconteça entre casais militares, ela tem uma tipificação, falando juridicamente, né? Tem uma tipificação mais específica do que a Lei Maria da Penha, que é o crime entre militares. Está previsto no Código Penal Militar, etc. Mas, tirando um pouco o juridiquês de lado, a polícia disponibiliza núcleos de atendimento psicossocial, atendimento terapêutico, para qualquer policial que tenha problemas de qualquer ordem, ou seja, de ordem conjugal, de ordem financeira, de ordem psicológica. Então, o que a Polícia Militar pode fazer, ela tem feito. Tem assistência social, tem assistência psiquiátrica, portanto. Então, por sorte, nem é tão relevante, não há dados expressivos desse tipo de situação, né, de ocorrência entre policiais militares. E a segunda resposta sobre assédio, fica também a mesma observação, né? A polícia tem, por exemplo, suas condições iguais de ascensão a cargos, os concursos públicos, etc. Basta respeitar os critérios que estão em editais, as normas que estão no regulamento de uniformes, por exemplo, que são bem restritas. Então, também não é uma questão institucional, se é que se pode dizer dessa forma, mas sim que a polícia tem ferramentas para ouvir qualquer queixa, denúncia, qualquer coisa que venha acontecer e entregar também soluções para quem seja vitimado ou quem, porventura, venha a se desviar pelo caminho. Tenente, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em falar conosco, em nos esclarecer sobre todas essas questões. Eu vou parafrasear o que vocês falam quando terminam a comunicação de vocês. Vocês falam, conte conosco, e eu vou falar a mesma coisa, conte conosco. Muito obrigada, viu? Pois é, mensagem-chave, contem conosco pelo telefone 90, mulheres, crianças, todo cidadão, enfim, qualquer grupo de pessoas, qualquer cidadão, fique à disposição e confie no trabalho da Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Obrigada, Tenente. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou sobre o atendimento da Polícia Militar aos casos de violência doméstica e sexual e de abuso sexual. A gente conversou com o Tenente Deni Gianazzi, da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!